A Agenda Econômica está de volta, conversando com o senador Dário Berger, presidente da Comissão Mista do Orçamento. Senador, o senhor falava no bloco anterior sobre o fato de a PEC do teto dos gastos ter transformado o orçamento em uma peça menos de ficção, até porque tinha a questão da reestimativa de receitas. Só que a reestimativa de receitas ela era muito usada também pelo Congresso para poder inserir as emendas dos parlamentares. Agora não vai mais poder fazer essa reestimativa de receita. Então a negociação vai ser toda interna mesmo. E como é que ficam esses parâmetros aí de arrecadação, né, de receita? Mesmo que tenha um aumento de arrecadação, ela não pode ir para novas despesas, tem que ser para pagamento de juros. Como é que fica essa questão? Bem, esse é o grande desafio de construirmos um orçamento com essa nova legislação, com essas novas normativas que foram estabelecidas. E as novas normas foram estabelecidas exatamente para eliminar essa influência política, vamos dizer assim, de inflar os orçamentos e torná-los inexequíveis. Necessitando logo nos primeiros meses dos anos um contingenciamento significativo das despesas para que o governo possa concluir o seu mandato. Então, esse é um grande desafio que nós temos que buscar, fazer os remanejamentos dentro das próprias funções orçamentárias, das rúbricas orçamentárias, de tal forma que possamos buscar um equilíbrio que possa atender os interesses da vida nacional. Dentro daqueles parâmetros que a gente viu no início do programa, quer dizer, que são os parâmetros apresentados pelo governo no projeto da LDO, a gente tem um déficit primário, que é realmente a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, né, de 131 bilhões, né, e 300 milhões aproximadamente. Mas quando a gente soma isso que o governo gasta pagando juros das dívidas, né, mas pagando juros aos bancos, esse déficit dá um salto enorme, né? Ele vai para 421 bilhões e 900, quase 422 bilhões de reais, né, chegando a 5,8% do PIB. A gente não está gastando dinheiro demais com pagamento de juros e se a arrecadação for maior, ela vai também para esse pagamento de juros. Como é que fica essa questão? A gente investe pouco em áreas essenciais e está pagando um juro enorme, uma quantidade enorme de juros? Bem, esse é um ponto essencial. É só nós buscarmos a execução orçamentária do exercício de 2016 e no final desse ano buscarmos a execução orçamentária de 2017, que você vai perceber nitidamente, a olhos vistos, não precisa ser economista, nem ser dotado de uma inteligência muito apurada, para você perceber que a matemática não fecha. Que é um absurdo, no meu modo de entender, que um país como o Brasil, em vias de desenvolvimento, tenha que pagar, vamos dizer, arredondando, assim, quase 500 bilhões de reais de juros. Por ano, né? Por ano, quando, na verdade, esse valor, assim, didaticamente, nós nem sabemos o quanto ele efetivamente representa, porque é um número. Mas se nós compararmos com outras rúbricas do orçamento, como saúde e educação, por exemplo, nós vamos perceber que essa matemática é uma matemática extremamente injusta. Enquanto nós pagamos quase 500 bilhões por ano de juro, nós investimos em saúde apenas 20% disso, ou talvez menos, em torno de 100 bilhões de reais. Ora, todo o dinheiro que nós estamos arrecadando, fruto do trabalho cansativo, do suor do trabalhador e dos empresários brasileiros, vai para pagamento dos juros e da amortização da dívida. Aliado aí a um item muito que se sobressai muito, que é o custo da Previdência Social. Cerca de 23% do orçamento de 2016 foram destinados à Previdência Social. Então, você veja bem, quais são os dois gargalos. Você fez a pergunta assim com muita propriedade. Você colocou o pingo no i, chegou no cerne da questão. O grande problema do Brasil hoje é a rolagem da dívida, é o pagamento de juros e
o déficit da Previdência Social. Tanto é que isso tem sido resultado de debates acalorados no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Nós precisamos corrigir isso. Lamentavelmente, nós vamos ter que fazer um orçamento prevendo que nós vamos ter, para o ano de 2018, um rombo também nas contas públicas que vai ser diminuído de 125 ou de 130 aproximadamente, está previsto em 2018 para, ou melhor, de 139, são números... Uma redução. Uma redução de 10 bilhões de reais, né? Mas isso numa condição de economia... Se a economia melhorar, né? Tivesse reagido como estava reagindo, quem sabe nós teríamos um excesso de dinheiro, de caixa, mas que, lamentavelmente, esse recurso ele é carimbado, como você mesmo falou, que seria para a amortização dos juros e da dívida. Agora, senador, a questão da Previdência está sendo discutida com a proposta de emenda de reforma, né, que está aí já em fase de aprovação, mas a questão dos juros não se mexe, ninguém fala, né? O que a CMO pode fazer alguma coisa nesse sentido? Porque é interessante, a equipe econômica gosta muito de falar do orçamento do governo como o orçamento de uma família, né? Se uma família não pode gastar mais do que ganha. Mas quando uma família tem dívidas e esses juros estão muito altos, normalmente os responsáveis pela família procuram o banco e tentam renegociar e, em geral, conseguem reduzir aí os juros que paga, né? Ou até renegocia dívida, tem as compras de dívida de um banco para outro. Por que não se fala na questão, não se toca na questão do pagamento de juros e a CMO pode fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que pode. Eu mesmo sempre fui e continuo sendo um crítico contumaz dessa elevada taxa de juro que incide, que influencia diretamente na rolagem da dívida e no pagamento de juros. Na minha opinião, isso é um absurdo. Como eu falei, isso é uma matemática que não fecha. Nós não podemos comprometer metade do nosso orçamento com pagamento de juros e com o pagamento do serviço da dívida, porque nós vamos empobrecer cada vez mais, nós precisamos fazer ou uma renegociação ou diminuir rapidamente, como já vinha acontecendo, as taxas de juros para que elas possam ser exequíveis e ser pagas no final do ano. O problema do Brasil não é o tamanho da dívida. É a taxa de juros. É a taxa de juros, porque é o seguinte, os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, têm uma dívida pública muito maior do que a do Brasil. A nossa está em 60% do PIB, dos Estados Unidos é 230% do PIB. Mas o problema, você veja bem, o problema é o custo dessa dívida. Enquanto nos Estados Unidos o custo dessa dívida gira em torno de 1% aproximadamente, aqui no Brasil é de 14%. Olha só o absurdo, é uma progressão geométrica, é uma dívida que você não consegue pagar ao longo. Quanto mais você paga, mais você deve. Enquanto isso, os Estados Unidos e Japão, por exemplo, Japão é menos de 1% a rolagem da dívida e os juros da dívida. Então, o que acontece? Eles têm capacidade de captar recursos, captar empréstimos, para fomentar a economia, investir em infraestruturas e em projetos sociais, porque o serviço da dívida e os juros são quase que insignificantes se comparado ao Brasil. Então, esse é um tema que precisa ser discutido no âmbito da comissão e que o governo não pode estar surdo, porque eu sempre ouvi dizer de que a taxa de juros é um instrumento importante e fundamental para o controle da inflação. Ora, a inflação, na minha opinião, que não sou economista, mas ela tende a crescer em função da demanda, né? Como nós estamos numa recessão, nós não estamos consumindo nada praticamente, a não ser o essencial, porque a sociedade brasileira está empobrecendo, nós não temos inflação de demanda, nós tínhamos inflação dos preços administrados que foram represados ao longo da história e que no início aí do governo Temer, eles acabaram sendo repassados e que a inflação resistiu em diminuir. Tanto é que a inflação hoje, esse número já está abaixo da meta. E quem sabe nós vamos discutir isso no orçamento na comissão, no âmbito da comissão,
que nós deveremos, talvez, estabelecer uma inflação menor do que essa que é a meta de 4,5%. Porque hoje nós já estamos com uma inflação menor do que isso, nós já avançamos. E aí qual a influência disso nessa elaboração da lei de diretrizes orçamentárias? Aí a tendência é sobrar mais recursos, entendeu? Com inflação mais baixa, com juro mais baixo, a tendência é você pagar menos juros, você ter menos despesas e você ter mais recursos para distribuir, vamos dizer assim, entre todas as rúbricas orçamentárias do governo. Mas, de qualquer forma, o teto dos gastos impede que você distribua mais. Você só pode distribuir, mesmo que tenha um aumento de arrecadação, você só pode distribuir internamente o que já está previsto, né? Como é que fica essa questão aí? Inclusive entre poderes, né? O Poder Executivo pode passar para outros poderes também se cortar despesas. Certamente, isso tudo, como é um fato novo que nós estamos vivendo em função da PEC dos gastos, será amplamente discutida e vamos buscar um entendimento no âmbito da comissão de tal maneira que nós possamos atender, sobretudo, na minha opinião, as rúbricas e as atividades mais essenciais, como saúde, por exemplo, que, na minha opinião, deve ser a prioridade das prioridades, uma vez que as pessoas querem viver mais e viver melhor. E é muito triste para mim e muito triste para todos os brasileiros observarmos no dia a dia pessoas enfileirada nos corredores dos hospitais à espera de atendimento ou até à espera de cirurgias eletivas e outras cirurgias que possam acontecer. Então, eu acho que nós temos que estabelecer prioridade, cada um vai defender a sua prioridade, eu vou defender as minhas prioridades, aquelas que eu defendo e que sempre defendi, mas, mesmo assim, certamente vamos encontrar um denominador comum para chegar ao final com um orçamento equilibrado e que atenda os interesses do Brasil. Senador, com um momento político tão delicado, o senhor acredita que essa situação se organiza e o Congresso vai conseguir aprovar o projeto da lei de diretrizes orçamentárias na data prevista, que é até o dia 22 de julho? Olha, há momentos na vida de muita turbulência, de muito conflito. Há momentos também de muita calmaria, de muita paciência e de muito equilíbrio. O que nós temos que fazer é diferenciar as coisas. Nós temos uma responsabilidade específica enquanto membros da Comissão de Orçamento. Nós não podemos deixar com que qualquer tipo de crise, seja ela política, econômica ou social, possa influenciar na elaboração da peça orçamentária. Isso aqui é matemática simples, é estabelecer prioridade real, concreta, objetiva, de tal maneira que nós possamos colocar os recursos necessários para que nós possamos atender a população brasileira com saúde, com educação, com assistência social, com o mínimo necessário para ela sobreviver, não esquecendo, evidentemente, das obras de infraestrutura, que tem tudo a ver com o crescimento econômico e o desenvolvimento social que nós tanto desejamos. Então, esse é um grande desafio que eu estarei à frente, com muito orgulho, com muita honra, mas, sobretudo, consciente da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros de dirigir uma equipe tão grande, de pessoas tão habilitadas como os deputados e senadores que têm a responsabilidade de construir uma peça orçamentária agora com novos parâmetros, com novos conceitos, estabelecendo, sobretudo, a PEC dos gastos, que você não pode gastar mais do que arrecada. Aliás, esse é um princípio existencial. Eu não posso gastar mais do que arrecado, você não pode, quem está nos assistindo não pode, muito menos o governo, que representa todos nós. E isso aconteceu exatamente, nós estamos nessa crise, exatamente porque o governo, de certa forma, agiu com irresponsabilidade fiscal, foi gastando mais do que arrecadou, provocou um rombo nas contas públicas e que agora, lamentavelmente, nós estamos com esse problema para resolver.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Certamente a gente vai se encontrar mais adiante quando tiver sido aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certamente. Muito obrigado. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Mande suas sugestões e comentários para o Agenda Econômica pelo WhatsApp 61999661616 ou pelo 0800 61 2211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.